Boa noite, estamos de volta ao programa Ponto Central, voltado para a saúde mental. E a você que nos acompanha pela Rádio Web de Conexão e pelas demais mídias sociais. Já vai curtindo, deixando seu comentário e também compartilhando com mais pessoas. E hoje, dia 6 de junho de 2021, vamos aos destaques dessa noite. Empresa revela pesquisa sobre saúde mental. E daqui a pouco também entrevistaremos o psicólogo Arthur Vieira, já com o nosso time de comentaristas apostos, deixando uma ressalva que a Taine Soares não vai participar hoje com a gente, mas na próxima semana, ou no próximo programa, no caso, ela vai estar aqui para poder dar excelentes dicas. E voltando aqui ao nosso primeiro destaque, a empresa Amil divulga em seu site oficial uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo e pela Universidade Estadual de Ohio, Estados Unidos, que o Brasil, entre os países, lidera o índice de depressão e crises de ansiedade. E com esse tema, iniciamos hoje o programa direto lá do Elcio, mestre Elcio. Boa noite, Elcio. Boa noite, Adriano. Boa noite, Tico. Boa noite a você que nos assiste e nos acompanha. Esse assunto da Amil ele é bastante pertinente, né, ao momento que a gente vive. Ele lança um pouco de luz sobre essa questão. O que acontece é que a gente já evoluiu bastante, a gente já consegue falar sobre ansiedade e depressão de uma maneira bem menos informal agora, né? Bem mais informal, quer dizer, perdão. E essa questão da pandemia, as pessoas forçadas a estarem aí em suas casas, né, sem ter muita mobilidade, forçam uma convivência um pouco mais aproximada, portanto as pessoas não têm conseguido lidar muito bem com isso. Eu não vou me aprofundar ao estudo, porque o estudo está disponível aí na página da Amil, mas o que me preocupa é que ele não traz assim, um estudo focado na questão das crianças, né, que elas estão nesse período aí que não estão podendo frequentar a escola, portanto, esse convívio social ele faz bastante falta e, de alguma maneira, ele interfere, né, na saúde mental das crianças, assim, não diretamente, mas em boa parte dela. Inclusive, eu conversando com uma amiga minha, professora, né, gostaria de fazer uma menção a ela aqui, Renata Juliana Almeida. Além de professora, ela estuda neurociência aplicada à educação, e a preocupação é exatamente essa, porque o adulto ele consegue se expressar de uma maneira mais clara, ele consegue expor mais as suas dores emocionais. Então, portanto, a minha preocupação está mais na nossa geração futura, que são as crianças, né? Eu espero que mais para o futuro apareçam mais estudos referentes e relevantes a crianças. É isso. Obrigado pelo comentário, Elcio, mestre Elcio. E vamos ouvir também o nosso nobre Tico Santana, direto de Francisco Morato. Boa noite, Tico. Boa noite, galera do Ponto Central. Boa noite aí, Adriano. Boa noite, Elcio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Galerinha aí que está participando, comenta aí, marca o colega, divulga, compartilha, faz o que puder aí, porque tenho certeza que a mensagem que a gente está querendo passar vai chegar para muitas pessoas. Foi até bacana o que o Elcio comentou sobre as crianças, Adriano, porque foi aberta agora as inscrições para o Conselho Municipal aqui de Francisco Morato de crianças com deficiência. Pessoas que têm deficiência ou seus representantes podem se cadastrar, podem fazer a sua inscrição para participar do Conselho e também ajudar essas crianças aí que têm tentado, de alguma forma, ali fazer a inclusão social, que é muito importante que o Elcio comentou, para que tenha essa vivência com outras pessoas, que tenha essa questão de falar, conhecer pessoas, falar com mais pessoas, entender outras situações de outras pessoas que têm alguma dificuldade ou não, seja ela mental, seja ela, né, de movimento, e de qualquer forma que seja essa dificuldade. Mas é muito importante essa pesquisa também, acredito que o convidado de hoje vai nos esclarecer muito sobre essas ideias que nós temos aí. É isso. E é você também que nos acompanha aí pelo
Rádio Web Conexão, mais uma vez, vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa acessar essa rádio, que aí abriu um espaço para o programa Ponto Central para dar dicas também sobre saúde mental. E as redes sociais, @programas Ponto Central. Confira lá e dê também a sua opinião. E agora, no segundo bloco, vamos à entrevista com ele, que é diretor do grupo VOAS, Voluntários Anjos do Social, uma ONG, e também diretor de um time esportivo para crianças e adolescentes, ele que é psicólogo Arthur Vieira. Boa noite, Arthur. Boa noite, Adriano. Boa noite, Elcio. Boa noite, Tico. Tudo bem com vocês? E é isso, então vamos aí, direto de Francisco Morato, ouvir a pergunta do Chico Santana, o psicólogo. Chico, com você. Arthur, seja muito bem-vindo ao Ponto Central, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. É uma enorme satisfação tê-lo conosco aqui. Assim, é algo bem simples, que toda simplicidade tem a sua particularidade, vamos se dizer, tá? A ideia principal que eu tenho uma vivência aqui em casa tem sido nessa questão de comportamento e dificuldade das crianças entenderem a questão da pandemia, ter dificuldade de querer sair, querer brincar, querer ter contato com pessoas. O que isso pode ser influenciado no futuro delas? Entendi, Tico. Obrigado pela pergunta. Bom, a respeito como o Adriano já adiantou, sou psicólogo clínico, psicólogo social também. Na minha abordagem enquanto psicólogo, trabalho com análise do comportamento, E falando sobre essa questão do comportamento das crianças, na psicologia a gente entende que a infância é dividida em partes, E durante o período da infância é o momento onde as crianças onde as crianças de fato começam a desenvolver a sua personalidade. No primeiro momento, é sempre baseada a personalidade do pai, a personalidade da mãe, ou dos avós, dos tios, dependendo de quem convive ali, junto com a criança no momento, desse primeiro momento antes da escola e tal. No segundo momento, quando ela começa a conhecer outras pessoas, começa a conhecer outros seres sociais, vamos dizer assim, que são outras crianças na escola, que são as professoras, os outros colaboradores da escola, e tudo isso vai moldando a personalidade da criança. Esse é um processo natural e social, Nós somos seres sociais e nossa personalidade é constituída conforme as nossas vivências. Nesse momento de pandemia, de distanciamento, isso pode trazer um certo prejuízo para as crianças no sentido de distanciar elas desse desenvolvimento natural que é constituir a personalidade delas baseadas em outros seres sociais além da família, Além do pai e da mãe. Então, pode ter esse efeito, não acredito que seja um efeito tão grave, porque a nossa perspectiva de voltar à normalidade tá progredindo bastante, A gente tem uma boa projeção para voltar, pelo menos para o ano que vem, então não acredito que tenha grandes interferências no desenvolvimento das crianças, nessa parte comportamental. É isso. Quero ouvir também a pergunta do Elcio, mestre Elcio. Boa noite, Arthur. Boa noite. Obrigado por estar respondendo as perguntas aí. Gostaria de, primeiramente, já de antemão, parabenizar aí por estar à frente aí dos projetos sociais. E eu queria saber de você aí, baseado na sua experiência como psicólogo, de que maneira, a família vai identificar esse tipo de problema com a criança, se ela está sofrendo alguma interferência ou não, e de que maneira a família deve agir no pós-tratamento, De que maneira a família pode colaborar com o tratamento ao receber essa criança em casa. Sim. A respeito dessa análise da família acerca do comportamento, das crianças, a gente tem uma problemática, de que quando nós vamos avaliar nossa família, nossos pais, ou sejam os nossos filhos, as crianças, nós não somos tão imparciais, Temos pais que se negam
a identificar algum problema na criança, ou pelo contrário, né? Às vezes eles acham que a criança tem muito problema, a criança não tem, ela está no processo de desenvolvimento natural. Por exemplo, eu vou usar dois exemplos assim. Uma criança que está num processo de desenvolvimento natural, ela é uma criança ativa, né? É igual eu já recebi encaminhamentos de escola, de pais, mães, professores que falavam, minha filha é hiperativa, ela chega na sala, ela tem, sei lá, 8 anos, e ela não fica quieta, não fica sentada, e aí eles já querem cristalizar essa ideia de que é uma criança hiperativa, eles têm essa ânsia de querer buscar problemas. Então a gente tem um pouco de cuidado quando a gente vai tentar fazer essa análise para a gente não cristalizar a ideia nas crianças. Porque se a gente for parar para pensar, uma criança de 8 anos, dentro de uma sala de aula por 4 horas, é muito difícil ela sentada, prestando atenção, sem conversar com um coleguinha. Nós mesmos, se a gente ficar numa sala na universidade, 4 horas ali focado, é difícil, né? Para uma criança que está naquele período de desenvolvimento, como a gente falou antes com o Tico, naquele período de que é tudo diferente, são seres sociais diferentes, ela é ativa. Então, às vezes, a gente sente essa interferência. Ou tem pais que se negam, né? Que vê uma criança e fala, não, meu filho não precisa de psicólogo, meu filho não tem problema. Às vezes eu já tive caso de família que tinha criança autista que tem me fugiu a mente agora a palavra, tem características que são bem específicas do transtorno espectro autista e que os pais se negavam a passar a criança para psicólogo ou psiquiatra porque não aceitavam. Então temos esses dois extremos, né? Uns pais que tentam buscar a qualquer custo diagnosticar o filho e outros que se negam a tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, a nível de observação, para a gente ter pelo menos um filtro ali, eu acredito que os pais poderiam observar comportamentos que sejam incongruentes para a idade da criança, né? Uma criança que é muito jovem, ser muito estressada, ser muito imediatista, né? Uma criança nessa idade não tem o porquê ela ser uma criança estressada, ser uma criança agressiva, ser uma criança imediatista. Alguma coisa está errada nesse processo de desenvolvimento da criança para ela desenvolver essas características na personalidade dela, né? E aí pode estar ligado a várias questões. A questão da raiva pode estar ligada à própria relação com a família, ou a algum trauma. O imediatismo pode estar ligado a essa questão de TV demais, celular demais, que é tudo muito aqui agora, ou a própria criação da criança. Então, assim, comportamentos que sejam incongruentes com o desenvolvimento da criança. É claro que os pais muito dificilmente vão ser capacitados para entender qual é o processo natural de cada idade, mas é o tipo de conteúdo que a gente consegue buscar procurando uma orientação profissional ou mesmo na internet, a gente busca lá Gestalt. O Gestalt fala muito sobre o desenvolvimento da criança, a gente pode dar uma olhada para os pais entenderem, né? Acho que a gente, eu não sou pai, mas nós, quanto pais, as pessoas que estão assistindo, quanto pai e mãe, eu acho que é legal a gente entender como que funciona esse desenvolvimento da criança, porque se sai alguma coisa fora da normalidade, a gente consegue identificar. E a gente vai identificar se é algo na criação ali dentro da família, ou se é algo, como o Tico pontuou, nesse processo de pandemia que está afetando a criança, né? Enfim. Eu acho que são o tipo de observação que a gente consegue fazer, mas com cuidado para não cristalizar problemas demais na criança que não são coerentes, ou se negar e falar, não, minha filha é totalmente normal, sendo que a gente vê que ela está muito agressiva, muito imediatista, que não é normal para aquela idade. É legal a gente buscar entender primeiro como que funciona esse processo de desenvolvimento. Né? E aí não é tão difícil, né? Os pais estão sempre ali, eles são bem atentos aos filhos. Se a gente for um pouquinho criterioso, for um pouquinho imparcial ali na avaliação, os pais conseguem sim, tendo essas informações. E aproveitando, Arthur, deixando aí, já que a Taine não está para fazer a pergunta dela, eu vou fazer por ela a pergunta, e é baseado justamente nisso. Você fez aí as ponderações, fez as colocações sobre a criança, sobre o adolescente, demonstrar isso, e qual idade, assim, existe uma idade expressiva, uma idade mínima, ou uma idade aí que se relaciona a esses problemas emocionais, ou esse problema psíquico que você mesmo citou, tem uma idade que os pais podem identificar, ou alguém que está nos escutando agora, ou isso é mito? Sim, André, a sua pergunta é interessante. A questão é que ela, nesse caso, é muito generalista. A gente tem
dezenas e dezenas e dezenas de transtornos, e dentro desses transtornos, dezenas de variáveis, né? A gente tem um transtorno de ansiedade, que tem vários outros, né? Como o do pânico, ansiedade generalizada, que é a mais conhecida, né? Que é a TEG, ansiedade por condição médica, tem várias. Existem transtornos que a gente consegue identificar desde a infância, que são mais comuns de acontecerem, outros na vida adulta, né? Como o transtorno esquizofrênico, né? Que geralmente é uma fase ali entre 25 a 30 para o homem e de 30 a 35 para a mulher, se eu não estou equivocado na questão da idade, é mais comum aparecer nessa faixa etária. O que não significa que outras pessoas em outras idades não desenvolvam esse transtorno. Fato é que um transtorno, ele se estabelece, né, ele se constitui ali numa pessoa, independente da idade. Ele vai depender muito da situação traumática que aquela pessoa pode ter vivenciado. Por exemplo, claro, pessoal que está assistindo e vocês, eu estou desconsiderando transtornos crônicos, como a depressão, que pode ser uma questão crônica, então ela é química e cerebral, né? A pessoa, ela tem uma incapacidade de recaptação de neurotransmissores de endorfina, serotonina, dopamina, então já é uma questão física, então ela pode já nascer com isso, é hereditário. A esquizofrenia, que é uma doença crônica, também não tem uma regra, não tem uma situação que pode desencadear, de fato, se for crônica. Mas vamos lá. Em questão de situação, uma pessoa que não tem uma predisposição à depressão, não tem um histórico na família, não tem problemas químicos e cerebrais relacionados à recaptação de neurotransmissores que poderiam causar a depressão crônica, ela pode vivenciar na vida dela um histórico de comportamentos fracassados, né? Comportamentos que, quando a gente diz fracassados, são comportamentos que não são reforçados. Por exemplo, eu quero ter uma família e eu não consigo ter uma família, minha mulher me trai. Eu quero ter um bom emprego, mas eu tenho dificuldade de trabalhar com grupo, eu sou sempre mandado embora. Eu quero aprender a dirigir, mas eu não tenho muita habilidade. Então a pessoa experimenta comportamentos e não tem resultados positivos. Ela vai se frustrando. Eu quero ter relações sociais, mas ninguém quer ser meu amigo. Vai se frustrando. As pessoas só criticam, não fazem elogios. Então isso pode fazer com que ela desenvolva um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade. Só que se a gente parar para pensar, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Ela pode desenvolver isso na criança, dependendo. Vamos supor que os pais não conseguem, não são pais atenciosos, não são pais carinhosos, são pais que sobrecarregam a criança, que elas exigem demais da criança, que ela tem que estudar. Você tirou 8, mas você poderia ter tirado 10. Não dá um reforçador para a criança já pode desenvolver isso desde lá da infância, de ter um comportamento e nunca ser satisfatório para os pais, naquele primeiro momento que é quem dá a primeira aprovação, que está mais próximo, dos amigos, né, da família. Então, assim, não tem uma idade específica para esses transtornos aparecerem. Vão ser as situações, para nós, da análise do comportamento, claro, né, que a gente entende que as situações, o ambiente e as pessoas controlam os comportamentos das outras pessoas, né, de certa forma, mas vão depender muito das situações. Então, pessoas que vivenciam situações mais difíceis, mais traumáticas mais cedo, elas podem desenvolver mais cedo, outras pessoas mais tarde, né? Mas nesse período de adolescência, que é aquele período onde a gente diz que as adolescentes são mais rebeldes, né, são contra tudo, eles estão muito sensíveis também, né, aquele momento que a gente não sabe, eu sou criança ou eu sou adulto? Eu sou tratado como criança, mas eu sou cobrado como um adulto. Então, assim, elas não experienciam vivências ali, muitas vezes, que são satisfatórias ou reforçadoras para elas, estimulantes. Então é um período que é muito delicado, onde elas se frustram muito e se frustram muito facilmente. Tem a questão hormonal também, que está muito acelerada. Então é um momento que é muito delicado e é mais comum de se acontecer, né, naquele período de adolescência. Não sei se eu respondi a sua pergunta, ficou claro? Sim, ficou bem clara. E agora que você já aí respondeu algumas das perguntas, eu vou deixar também disponível na descrição do vídeo o link com o Instagram do Arthur. Daqui a pouco ele vai falar também das redes sociais dele, se ele quiser também explanar aonde que ele atende, para que ele consiga atingir o público, e alguém entrar em contato com ele para fazer esses atendimentos. E eu vou deixar aí 2 minutos para você
falar um pouco sobre o que você achar conveniente falar e também deixar sua rede social para que entre em contato com você. Certo, obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né, de vocês para participar aqui, para poder contribuir de alguma forma com a discussão e com as pessoas que estão ouvindo. A respeito dos meus atendimentos, eu atendo em Franco da Rocha, presencial, tenho um consultório aqui no centro de Franco da Rocha, atendo online também. Minha rede social que eu uso é só Instagram mesmo, né, Arthur Psicólogo, tudo junto, e Arthur é sem H, né, ARTUR. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para finalizar a minha participação aqui no programa, é que vocês, se sentirem necessário, busquem atendimento psicológico. Se vocês identificarem que seu filho está com algum comportamento ali, como a gente falou, incongruente, que está fora da normalidade para a idade dele, encaminhem para um psicólogo, nem que seja para fazer uma avaliação, procurem para conhecer, experimentar, saber como funciona a terapia. Hoje em dia, as pessoas já não têm mais tanto aquele preconceito de que, passa com psicólogo, é louco, passa com psicólogo, só quem tem problema, né? E não é bem assim. A gente passa também para tratar os nossos problemas, para desenvolver potencialidades também, é algo muito importante, né? E é diferente, completamente diferente do que a gente conversar com um amigo, né? A gente conversar com um psicólogo é uma escuta qualificada, é uma escuta que não tem julgamentos, então você vai poder falar abertamente. Tem a questão do sigilo, que é muito séria, né? Tudo que você fala com o psicólogo é sigiloso. E se você tem algum amigo, um parente que você acredita que precisa de terapia, encaminha. Leva ele para fazer uma avaliação, porque por mais que a gente se sinta, quanto amigos, né? Que a gente se sinta que a gente contribui, que a gente pode escutar e que, de fato, às vezes a gente consegue ajudar essas pessoas que a gente gosta, que a gente vê que está com uma dificuldade, um profissional ele vai conseguir encaminhar e orientar de forma melhor. E a gente, muitas vezes, né, já aconteceu, já vi muitas vezes isso acontecer, de pessoas que tentam ajudar demais as outras e acabam tomando aquilo para si, tomando aquele problema, não conseguem lidar com aquele problema do amigo como um intermediador, né? O psicólogo, ele é um intermediador do problema, ele vai saber separar. Agora, a gente que não é, pessoas que não têm esse conhecimento de psicologia, elas podem tomar aquele problema para si, podem desenvolver ansiedade, ficar ansioso pela pessoa que ama, né? Se a minha esposa está passando por um problema, eu fico tentando ajudar, tentando escutar, mas eu não sei orientar, eu vou acabar me frustrando, vou me sentir insuficiente, ou vou tomar aquele problema para mim, e a gente acaba tentando ajudar as pessoas e acaba se prejudicando, né? Então é legal a gente sempre procurar orientação psicológica, fazer com que o nosso amigo procure, até para a gente se resguardar e ajudar o nosso amigo, né, de fato. Eu acho que é essa a mensagem. A gente quer agradecer aí mais uma vez, né, a presença aí do Arthur. Espero que ele possa voltar também outras vezes para poder dar novas dicas aí e estar explanando para a gente, esclarecendo aí dúvidas também do telespectador que vai deixar mensagem e a gente vai encaminhar aí para o Arthur aí, que é psicólogo, como disse, né? É bom que tenha um especialista que fale sobre o assunto. Uma boa noite, Arthur. Muito obrigado mais uma vez e sucesso aí no seu... Obrigado, gente, e parabéns pelo programa aí. É muito importante abordar sobre essas questões de saúde mental, né? Fazer com que as pessoas participem, se sintam acolhidas aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. E a você que nos acompanha aí, agora vamos deixar aí alguns minutinhos, uns 2 minutos aí para o nosso mestre Elcio dar uma pincelada no que foi dito aí até agora e ele explicando um pouquinho para a gente. Com você, Elcio. Olha, eu achei bastante interessante o que ele falou a respeito da criança, né? Sobre ela achar que não está sendo bem elogiada, não. Eu acredito que essa questão do imediatismo, da expectativa que ela tem, está muito ligada ao ego, né? A criança tem essa questão do ego, né? Tudo é meu, tudo é para mim, eu sou a melhor. Portanto, eu acho que esse problema a gente já vive, né? E agora a criança está, ao invés de exteriorizar, ela está interiorizando, né? A outra coisa é a questão dos pais. O que o Arthur falou é muito relevante, por conta da criança basear as expectativas dela em televisão, em rede social, né? E ele falou dessa evolução da criança. O que a gente vê nas redes sociais hoje em dia é uma infantilização dos adultos, né? E eu imagino quão
complicado é para uma criança, né, entrar numa rede social e ver um adulto se comportando como criança. Ela fica meio perdida nesse ambiente. Peraí, onde é que eu me coloco aí? Né? Então, eu acho bastante importante, eu vou deixar um recado aos pais aqui para que vigiem e filtre os conteúdos que os filhos estão tendo, porque hoje em dia a gente está vendo adolescente de 30 anos aí dando conselho para crianças. Então, é bastante importante o olhar do pai. O que o Arthur falou, né, é essa questão de haver um negacionismo de um problema, ou às vezes você ficar procurando um problema onde não tem. Portanto, eu acho que só quem vive, né, tem esse olhar mais atento, esse olhar mais aguçado para melhor avaliar, logicamente com o acompanhamento de um profissional. E essa é a minha dica. É isso. Obrigado, Elcio, mais uma vez. E agora vamos ouvir direto lá de Francisco Morato, o nosso nobre Chico Santana. Você tem aí a dizer a esse lado? Acredito que pelas informações que ele nos passou aí, bastante gente, os ouvintes aí, as pessoas que nos acompanham, vai algumas perguntas aí no link, porque vai ter mais coisas, porque automaticamente quando ele cita algumas faixas de idade, alguns exemplos, outras pessoas falam, mas e meu filho está agindo dessa tal forma, o outro está agindo assim, e às vezes tem duas crianças em casa que sente com mais ciúmes do que o outro, ou com poder a mais do que o outro. Então isso tudo aí acho que vai acabar surgindo mais dúvidas aí do público aí, mas achei muito bacana, muito válida a explicação do Arthur, né? E bacana mesmo, e parabéns aí pelas orientações e continue acompanhando a gente aí no canal, continue divulgando, dá um like aí, chama um amigo para curtir, vamos que vamos. É isso. E agora vamos chegando aí à nossa reta final do programa. Você que nos acompanhou até agora pela Rádio Web Conexão e pelas mídias sociais, siga-nos no nosso Instagram ou no nosso página oficial, @programa.central. Então, deixa seu comentário, deixa sua dúvida e vamos tentar aí ajudar o número máximo de pessoas e também, gente, sempre esse foi o programa Ponto Central. Boa noite.